Olá, SFP na área, mais um vídeo aqui no canal Sociedade Futebol e Pitaco. Eu sou Bruno Félix, vamos falar de Série B? Série B? Série A. Série A, tô com a Série B na cabeça. Série A, rodada de sábado, então fique aí, temos palpites, vamos bater um papo sobre essa rodada. Deixe seu like, comente, compartilhe e o mais importante, se inscreva, ative o sininho para ser notificado. Vinícius Alexis, como que você tá? Sabadão de Série A do Campeonato Brasileiro, a rodada dividida entre esse sábado, dia 26, e o domingo, dia 27. Eu acho que não tem jogo segunda, Vamos falar aí de Atlético Paranaense e Grêmio, Fortaleza e Vasco, o Clássico Nacional, Flamengo e Cruzeiro, Cuiabá e Coritiba, além do jogo da balada, pré-balada entre São Paulo e Goiás. Então, Vini, vamos começar nesse Atlético Paranaense e Grêmio, jogo na casa do Furacão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Félix. A todo mundo que nos acompanha, as pessoas que nos ama, diz que nos odeia, mas assiste todos os nossos vídeos. Mais uma edição do SFP, Série A de Campeonato Brasileiro. Curta, compartilha, se inscreva, claro, segue a gente no Instagram, que está rolando aí de baixo. Jogos interessantíssimos, mas eu acho que ninguém vai querer perder esse Cuiabá e Coritiba, que vai ser ó porcaria. Não fala isso, não fala assim. O Atlético Paranaense que nos surpreendeu negativamente, né? A gente achava que não tinha esse palpite de que não perderia para o Bragantino, até porque o Bragantino é um time. Se tem um time esquisito, é esse Bragantino, que ora parece que não vai engatar nada, e aí faz uma sequência boa, e quando parece que vai, não vai. E aí o Atlético Paranaense acabou perdendo. É claro que a rodada passada tinha a questão do meio de semana com os jogos nas competições continentais. Agora, de qualquer forma, nós temos uma rodada pré-oitavas de final da Copa do Brasil, com boa parte dos times da Série A envolvidos, né, na Copa Nacional. Atlético Paranaense e Grêmio, o Grêmio que vem de uma boa vitória no Grenal, mas de um modo geral, né, Vini, um pouco abaixo. Ainda assim, a vitória no Clássico deixou o Grêmio no meio de tabela, numa situação um pouquinho mais confortável, né, do que o rival. Jogando em casa, Vini, depois da vitória no Clássico, você acha que dá para a gente confiar nesse Grêmio contra o Furacão? Não. Eu acho que mais vai confiar no Furacão contra o Grêmio. O Atlético Paranaense jogando em casa, tem um bom time, faz uma temporada bastante interessante. Acho que o Grêmio vai ter muita dificuldade. O Atlético é favorito jogando em casa, Bruno. Tenho pouca dúvida em relação a isso. Acredito que o Atlético vem para ganhar o jogo dentro da Arena da Baixada. Inclusive, É, a odd para o Atlético Paranaense ganhar paga 2. Aquela odd mas que você tanto gosta de Atlético Paranaense ou empate, eu já perdi aqui, daqui a pouco eu acho ela. a minha primeira, se fosse, eu iria nessa chance dupla de vitória do Furacão Paga ou, 1,25. ou empate com mais 1,5. E o empate devolve a aposta pagando em 44. Eu acho que eu iria numa chance dupla com mais de 1,5. Eu acredito em jogo aí para gols, levando em consideração um pouco da fragilidade da defesa do Grêmio, um ataque veloz do Atlético Paranaense e ao mesmo tempo com jogadores do Grêmio que podem desequilibrar em alguma jogada. Eu iria na chance dupla com mais 1,5, 1-1, 2-1 para esse 1,66. Paranaense. Então é uma boa odd. A gente pode fechar nela? O que você acha? Pode? Então, tá aí, Atlético Paranaense, o empate mais 1,5. Outro jogo que eu acredito para gols aí também, Vini, é esse Fortaleza e Vasco, né? Fortaleza que vem de uma boa vitória contra o São Lourenço na Copa Sul-Americana, apesar do momento não tão positivo no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu para o América Mineiro na última rodada, já vinha de empate contra Grêmio, contra o São Paulo, contra o Corinthians, então algumas rodadas sem vencer e o Fortaleza é o 11º a 1 ponto do Grêmio, né? São 10 pontos do Fortaleza com 2 vitórias, 4 empates.
já é o time com o maior número de empates ao lado do Bragantino, e uma derrota. É um time que não costuma perder, né? Apesar da derrota na última rodada, não costuma perder, e em 7 jogos já marcou 10 gols e sofreu 6. Então tem menos de um gol sofrido por rodada, mais de um gol marcado, contra um Vasco que marca, mas sofre muitos gols também. Nós vimos a remontada contra o São Paulo, né? Tomou 2-0, buscou empate para tomar 2 gols na reta final do jogo, e a derrota por 4-2 na última rodada. Fortaleza é um empate mais 1,5 para mim, Vini. Eu pensaria como primeira opção em cravar a vitória do Fortaleza. E aí, a vitória acima do Fortaleza está pagando 1,72. E aí, se a gente for nessa sua múltipla de 2 jogos, de 2 chances. Fortaleza o empate paga só 1,18, paga pouco. Não, mais mas com mais de um gol e meio, paga 1,47. Não é ruim. Não é ruim. Pensando em múltipla com 5 jogos, não é ruim. Não consigo confiar ainda totalmente no Fortaleza, exatamente por outros empates que teve. Esse Vasco, de verdade, eu não acho que seja um time ruim, como outros aí que caíram ou que jogaram a Série B, mas ainda assim, sem conseguir passar confiança para o seu torcedor, mas eu iria nesse, Fortaleza ou empate mais 1,5 jogo para gols. Podemos ir para o próximo? Podemos. Flamengo e Cruzeiro. Flamengo que fez o jogo que fez contra o Corinthians, né? A gente esperava, apesar de ter vencido, a gente cravou a vitória do Flamengo, mas a gente esperava um jogo melhor em desempenho. Então acabou sendo surpreendente pelo fato de o Corinthians ter conseguido jogar um pouco melhor. O Flamengo nem tanto, e o Flamengo que não fez um bom jogo no meio de semana na Libertadores contra o Nublense. O time voltou a ser criticado no empate com a equipe chilena, e agora recebendo esse Cruzeiro que parecia que ia, né, Vini? E aí na última rodada resolveu perder em casa com o gol do Deivinho, a vitória do Cuiabá. Com a derrota, o Cruzeiro perdeu a chance de ir a 15 pontos e encostar na vice-liderança ali no Palmeiras, que tem esses 15 pontos. E agora um confronto direto, né? 12 pontos para cada lado. Cruzeiro é o quinto, Flamengo é o sexto, ou seja, os dois aí naquela posição de segunda fase de Libertadores, né? De classificação para a competição. Times com bom número até, com bons números no ataque até agora, 11 gols do Cruzeiro em 7 jogos, 13 gols do Flamengo, 6 sofridos para a Raposa, rubro-negro com 9 sofridos, menos de um gol por jogo para o Cruzeiro sofrido, né, e mais de um para o Flamengo. Vini, eu não tenho muita confiança nesse Flamengo. E esse time do Cruzeiro, apesar de no papel não parecer tão interessante, tem conseguido desempenho interessante até, apesar dessa última derrota. Aqui você acha É que o jogo... engraçado, né? Porque expectativa muda tudo, né? O Flamengo Sim, venceu os últimos 3 jogos de brasileiro. O Cruzeiro, nos jogando mal. últimos 3 jogos, tem 2 derrotas e uma vitória, incluindo uma derrota em casa para o Cuiabá, o gol do Davidson, como você falou. Mas o Flamengo parece não empolgar, enquanto quando a expectativa com o Cruzeiro é muito baixa, eles têm na mesma campanha, depois de 7 jogos, a impressão de que o Cruzeiro está muito melhor. Os Sim. números dizem que não é bem assim. 3 vitórias seguidas do Flamengo, com altos e baixos, com estabilidade. Mas jogando em casa, o Flamengo deveria e é favorito. A vitória do Flamengo está pagando 1,60. Eu não Para o consigo. Flamengo jogando em casa, para mim é uma ótima odd. Eu acho que o Flamengo vai conseguir a 4ª vitória seguida. Seja na base do bom futebol, seja na base do ódio. Mas eu acho que o Flamengo vem para conseguir a 4ª vitória seguida nesse sábado. Não confio tanto no Cruzeiro. Eu não confio, mas é o que você O falou, Cruzeiro né? tem 3 derrotas no campeonato. Uma é para o Cuiabá, uma é para o Corinthians na primeira rodada. Sim. E perdeu 2 rodadas atrás, eu não lembro para quem, eu já vou confirmar. Essa questão da expectativa, ela acaba sendo determinante, né, nessa análise, exatamente porque se esperava Perdeu para o muito Fluminense em menos. casa. Isso, mas aí, né, normal. Mas se esperava muito menos do Cruzeiro, e com relação a desempenho para o que tem o Cruzeiro, tem conseguido ainda apresentar alguma coisa. O Flamengo que deveria apresentar muito mais, porque é um time muito melhor.
Não tem nem comparação. Não conseguir se impor contra o Corinthians no Maracanã lotado, com a fase horrível, sem confiança do Corinthians, não conseguir se impor. Mas antes das expulsões, enfim, o Flamengo abriu ali o 3-1, mas ainda assim, com um desempenho muito abaixo e com um jogo, enfim, recheado de polêmicas. E mais um jogo ruim na última rodada. Eu não consigo confiar nesse time do Flamengo. Eu iria no saldo, ou então naquele Flamengo empate mais 1,5. Mas eu não consigo cravar a vitória do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ganha o jogo, sim. Muito, não vou dizer tranquilamente, mas acho que 1,60 para o Flamengo ganhar o jogo é uma ótima odd. E só para ter ideia de gols, mais jogou e meio pagar 1,20. Mais 2,5 gols pagar 1,75. E esse Flamengo empate mais 1,5 paga quanto? Flamengo mais 1,5, deixa eu olhar aqui para você. Flamengo empate mais 1,5. Em 40. Para quem vai apostar em algo mais conservador, não é ruim a odd. Cuiabá e Curitiba, rapaz, é querer, como diz o youtuber e colecionador, o colecionador, assistir Cuiabá e Curitiba num sábado, 6:30 da tarde, é colocar a vida em perigo, né? É que Cuiabá nem ver qualquer jogo do Corinthians. Cuiabá e Curitiba, o Cuiabá com a vitória na última rodada que ninguém esperava, né, contra o Cruzeiro, tirou a equipe do Cuiabá da zona do rebaixamento e colocou, além de ter feito o Corinthians cair mais uma posição, colocou o Vasco ainda entre os 4 últimos, já o Coxa com apenas 2 pontos, são 2 empates e 5 derrotas, o time já sofreu 16 gols, já tem mais de 2 gols sofridos aí por jogo. Então, levando em consideração a última vitória e um Curitiba muito, muito abaixo, eu ia falar a vitória do Cuiabá, mas é aquela cravada sem muita convicção, né? Exatamente pelo fato de o Cuiabá também não inspirar muita confiança. Aqui você acha que dá para a gente crava ou vai naquele vitória do Cuiabá ou empate? Menos de 3 gols e meio, pagar 1,22. A vitória do Cuiabá tá pagando 1,90. E a chance dupla? Peraí. Deu uma travadinha básica. Cuiabá um empate 1,22. Menos de 3 gols e meio, 1,50. Então, Cuiabá o empate menos 3,5, 1,50. Isso. Então, fecho nessa aí. Cuiabá o empate menos 3,5. E aí, Vini, vamos para o pré-balada e último jogo do sábado no Morumbi, São Paulo e Goiás. São Paulo vem de vitória na Copa Sul-Americana, assim como o Goiás, com um golaço do Apodi. No Campeonato Brasileiro, a equipe do Esmeraldino conseguiu melhorar em desempenho e resultados também, né? Mas ainda assim, São Paulo favorito, Vini. Aqui você acha que dá para a gente dar por uma vitória cravada ou aquela chance dupla com saldo? Boa pergunta. Preciso de um momento para pensar. Pensei, São Paulo ganhou o jogo. Pronto. Falei. Então vamos nessa aí. Um Vitória do momento São para Paulo. pensar e o São Paulo é melhor, joga em casa, vive um momento interessante. A vitória pagou em 44, não é nada demais, mas é uma múltipla de 5 jogos que paga 8,60. Vitória do São Paulo pode colocar o tricolor no G4 ou bem próximo dele. Então, é isso aí. Rodada de sábado, Vini. Vitória do Atlético Paranaense, o empate com o Grêmio mais 1,5. Fortaleza, o empate com o Vasco mais 1,5.
Flamengo, vitória cravada ou Flamengo em empate mais 1,5. Cuiabá ou empate contra o Curitiba, menos 3,5, vitória do São Paulo. Então, considerações finais, Vini. Curta, compartilha, se inscreva. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha diariamente aqui no SFP. É isso. Muito obrigado, Vini. Muito obrigado você. Fique ligada. Série A, Série B. Fim de semana com rodada cheia. Valeu, Vini. Até a próxima. Valeu, Bruno Félix.